Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 3 de maio, nós vamos meditar de 2 Crônicas, do capítulo 30 ao capítulo 32. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos falar da celebração da Páscoa, momento muito especial. Depois disso, Ezequias enviou mensageiros a todo Israel e Judá. Olha que coisa mais linda, né? Então aqui Ezequias quer unir Reino Norte e Reino Sul. Por isso que ele fala que mandou mensageiros a todo Israel, que significa o Reino Norte, capital Samaria, e todo Judá, que era Reino Sul, capital Jerusalém. Pois bem, escreveu também cartas a Efraim e a Manassés, para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém para celebrarem juntos a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel. Porque o rei tivera conselho com seus príncipes, com toda a congregação em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa no segundo mês. Porquanto não a puderam celebrar no devido tempo, porque não se tinha santificado os sacerdotes em número suficiente, e o povo não se ajuntara ainda em Jerusalém. Foi isto aprovado pelo rei e toda a congregação. E aí resolveram que se fizesse um pregão por todo Israel, desde Becerba até Dan, para que viessem celebrar a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel, em Jerusalém, porque não a celebravam já com grande número de assistentes, como prescrito. Partiram os correios, tá vendo da onde temos a inspiração do nome Correios? Pois bem, com cartas do rei, dos seus príncipes, por todo Israel e Judá, segundo o mandamento do rei, dizendo: filhos de Israel, voltai-vos ao Senhor, o Deus de Abraão, Isaque e de Israel, que é Jacó, para que ele se volte para o restante que escapou dos poderes dos reis da Síria. Não sejais como vossos pais, como os vossos irmãos, que prevaricaram contra o Senhor, o Deus dos seus pais, pelo que os entregou à desolação, como já estás vendo. Não endureçais agora a vossa cerviz, como os vossos pais, confiai no Senhor e vinde ao seu santuário, que ele santificou sempre, e servi ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de nós. Porque se vós converterdes ao Senhor, vossos irmãos, vossos filhos, acharão misericórdia perante os que os levam cativos e tornarão a essa terra, porque o Senhor vosso Deus é misericordioso e compassivo, e não se desviará de vós o rosto, se vos converterdes a ele. Os correios foram, passando de cidade em cidade, pela terra de Efraim, de Manassés, até Zebulon. Porém, riram e zombaram-se dele. Todavia, alguns de Asser, de Manassés, de Zebulon, se humilharam e foram a Jerusalém. Também em Judá se fez sentir a mão de Deus, dando-lhe um só coração, para cumprirem o mandado do rei, dos príncipes, segundo a palavra do Senhor. Ajuntou-se em Jerusalém muita gente, muito povo, para celebrar a Páscoa, a festa dos pães asmo, e no segundo mês, grande congregação. Dispuseram, tiraram os altares que havia em Jerusalém, também todos os altares e incensos lançaram no vale de Cedron. Então, imolaram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do segundo mês, quando os sacerdotes e os levitas se envergonharam e se santificaram e trouxeram o holocausto à casa do Senhor, tomando seus devidos lugares, segundo a lei de Moisés. O homem de Deus e os seus sacerdotes aspergiram sangue, tomando-os da mão do levita, porque havia muitos na congregação que não se tinham santificado, pelo que os levitas estavam encarregados de imolar o cordeiro da Páscoa por todo aquele que não estava limpo, para santificarem ao Senhor, porque uma multidão do povo, muitos de Efraim, de Manassés, de Issacar, de Zebulon, não se tinha purificado, e contudo comeram a Páscoa, não como estava escrito, porém
Ezequias orou por eles, dizendo: ó Senhor, que és bom, perdoa todo aquele que dispôs o seu coração para buscar ao Senhor, Deus dos seus pais, ainda que não segundo a purificação exigida no santuário. E ouviu o Senhor a Ezequias e sarou o povo. Olha que lindo esse rei Ezequias, né? Se colocou na brecha, jejuou e orou pelo seu povo. Pois bem, os filhos de Israel que se achavam em Jerusalém celebraram a festa dos pães asmos 7 dias com grande júbilo. E os levitas, os sacerdotes, louvavam ao Senhor de dia, era em dia. Com instrumentos, tocavam fortemente em honra ao Senhor. Ezequias falou ao coração de todos os levitas, que revelavam bom entendimento no serviço do Senhor. Comeram por 7 dias, é isso mesmo, e por 7 dias as ofertas de festa trouxeram ofertas pacíficas e renderam graças ao Senhor, o Deus dos seus pais. Concordou toda a congregação em celebrar outros 7 dias. De fato, fizeram com júbilo. Pois bem, pois Ezequias, o rei de Judá, apresentou à congregação 1000 novilhos. 7.000 ovelhas para sacrifício. Os príncipes apresentaram à congregação 1000 novilhos, 10.000 ovelhas. Os sacerdotes se santificaram em grande número. E alegrou-se toda a congregação de Judá, os sacerdotes, os levitas. Gente, não fazia-se isso há muito tempo. Olha que coisa mais linda. Houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não houve coisa semelhante em Jerusalém. Então, os sacerdotes levitas levantaram para abençoar o povo. A sua voz foi ouvida e a sua oração chegou até a santa habitação de Deus, até os céus. Acabando tudo isso, todos os israelitas que se achavam saíram às cidades de Judá, quebraram as estátuas, cortaram os postes ídolos, derrubaram os altos, por todo Judá e Benjamim, como também por Efraim e Manassés, até que tudo destruíram. Então, tornaram todos os filhos de Israel, cada um para a sua possessão, para as cidades deles. E Ezequiel vai regular as contribuições para o sacerdote levita. Estabeleceu Ezequias o turno do sacerdote, dos levitas, turno após turno, segundo o seu mistério. Os sacerdotes, os levitas, os holocaustos, as ofertas que ministravam, cantavam às portas, dentro, nos arraiais do Senhor. Contribuição que fazia o rei da sua própria fazenda. Era destinada para o holocausto de manhã, à tarde, para os holocaustos de sábado, para as festas de lua nova, as festas fixas, como está escrito na lei do Senhor. E sabe qual é a menção aqui? De Números, Números 28, 1, 29 e 39. Além disso, ordenou ao povo, moradores de Jerusalém, que contribuíssem com a sua parte devida aos sacerdotes e levitas, para que eles pudessem se dedicar à lei do Senhor. Logo que se divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram em abundância. As primícias, os cereais, o vinho. Gente, o povo estava com o coração diante de Deus. Olha que coisa linda, né? Pois bem, trouxeram mel, produto do campo, os dízimos, tudo. O texto fala aqui que foi em abundância, conforme estava prescrito Número 18, 21. Os filhos de Israel, de Judá, habitavam nas cidades de Judá, também trouxeram dízimo, né? Vacas, ovelhas, dízimo de tudo, e foram consagrados ao Senhor Deus. Fizeram montões e montões. No 3º mês, começaram a fazer os primeiros montões, e no 7º mês, se acabou ali de fazer toda a arrecadação. E vindo, pois, Ezequias, os príncipes, vendo aqueles montão, bendizeram ao Senhor e ao povo de Israel. E perguntaram a Ezequiel, ao sacerdote e aos levitas acerca daqueles montão. Então o sumo sacerdote Azarias, da casa de Zadok, lhe respondeu: desde que começou a trazer à casa do Senhor essas ofertas, temos comido e temos fartado dela. Ainda sobra em abundância, porque o Senhor abençoou o povo e esta grande quantidade é ainda o que sobra.
Então ordenou Ezequias que se preparassem depósitos para a casa do Senhor. Uma vez preparado, recolheram neles fielmente as ofertas, os dízimos, as coisas consagradas, tudo bonitinho, né? Então, aqui foi nomeado também, né? Alguns homens aqui, Jeiel, Azarias, Naates, Azael, Jerimote, Josadab, Eliel, Ismaquia, Maate, Benaías eram os superintendentes, sob a direção de Conanias e Simei, seu irmão, que foram nomeados pelo rei Ezequias, e por Azarias, que era o chefe da casa de Deus. O levita Coré, filho de Ama, era o guarda da porta oriental, estava encarregado das ofertas voluntárias que se faziam a Deus para distribuir as ofertas do Senhor nas coisas santíssimas. E aí, né, tudo muito organizado. Deram, pois, e foram registrados as crianças, as mulheres, as filhas, grande multidão, porque a fidelidade se houveram santamente com as coisas sagradas. Olha só que coisa maravilhosa, a bênção derramada através da obediência. Assim fez Ezequias em todo Judá. Fez o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor Deus. E em toda a obra que começou, o serviço da casa de Deus, na lei, nos mandamentos, para buscar a Deus de todo o coração, que o fez, prosperou. Pois bem, Ezequias prepara-se para resistir Senaqueribe. Pois bem, depois dessas coisas, desde a fidelidade veio Senaqueribe, o rei da Síria, entrou em Judá, acampou contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se dela. Vendo, pois, Ezequias, Senaqueribe vinha e que estava resolvida a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com seus príncipes, seus homens valentes, tampar as fontes das águas, na qual fora da cidade, e eles os ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou, tamparam as fontes, como também o ribeiro que corria por meio da terra, pois dizia, porque viriam os reis da Síria e achariam tanques de água. Ele cobrou o ânimo, restaurou todo o muro, quebrando sobre ele, ergueu torres, levantou um outro muro de fora, fortificou Milo na cidade de Davi, fez arma, escudo em abundância, pôs oficiais de guerra sobre o povo e ainda encorajou o povo, dizendo, olha só, sede fortes e corajosos, e não temais, nem vos assustei por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco maior do que aquele que está com ele. E com ele está o braço de carne, mais conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear a nossa guerra. E o povo recobrou o ânimo com as palavras de Ezequias, o rei de Judá. Pois bem, Senaqueribe vai afrontar Ezequias. Nós já vimos tudo isso aqui lá no livro de Reis, né? Você soube muito bem a reação de Ezequias de buscar ao Senhor e como Senaqueribe era terrível, né? Depois, Senaqueribe, rei da Síria, com todo o exército, ele sitiou Laquis, enviou seus servos a Ezequias, rei de Judá, dizendo, assim disse Senaqueribe, rei da Síria, eis que confiais vós para vos deixar sitiar Israel, sitiar em Jerusalém? Acaso nos vos incita Ezequias para morrer de fome e sede? O Senhor vosso Deus vos livrará da mão do rei da Síria? Não é Ezequias mesmo que tirou os altos altares e falou a Judá e a Jerusalém, diante de vós um altar vos prostrarei e sobre ele queimareis incenso? Não sabeis vós que eu e os meus pais fizemos com todos os povos da terra, a qual puseram de qualquer maneira os deuses dele, dessas nações, fizeram alguma coisa para livrar eles da nossa mão? Qual é de todos os deuses daquelas nações e dos pais que destruíram, que pode livrar o seu povo das minhas mãos?
para que o vosso Deus vos possa livrar das minhas mãos? Agora, pois, não se deixe enganar pelo que diz Ezequias, nem vos incide assim. Não lhe dei crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pôde resistir às minhas mãos. E aí nós vamos ver que clamaram os servos em voz alta, em judaico, contra o povo de Jerusalém, ou seja, né, na língua nativa, para que ninguém ficasse sem saber as ameaças de Senaqueribe. Era audacioso esse Senaqueribe. E falaram do Deus de Jerusalém como os deuses dos povos das outras terras. Porém, o rei Ezequias e Isaías, o profeta, filho de Amor, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Está lá em 2 Reis, capítulo 18, capítulo 19. Isaías também vai falar sobre isso, você sabia? Porque era o profeta Isaías, então ele vai relatar esse fato lá no livro dele. Pois bem, lá em Isaías 36 e 37 você vai ver relato desse caso aqui. E aí nós vamos ver que Deus vai se levantar, a guerra vai ser do Senhor. Então o Senhor enviou um anjo, destruiu todos os homens valentes, chefes, príncipes do arraial da Síria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra. Tendo ele entrado na casa do seu Deus, os seus próprios filhos mataram Senaqueribe à espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias, os moradores de Jerusalém, das mãos de Senaqueribe, o rei da Síria, e das mãos de todos os seus inimigos, e trouxe-lhes paz de todos os lados. Muitos traziam presentes a Jerusalém, ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disso foi enaltecido à vista de todas as nações. E por fim, ele vai ficar doente, ele vai adoecer, o rei Ezequias, mortalmente. Ele vai orar ao Senhor, e Deus vai dar a ele, né, benefício, vai dar a ele, né, mais tempo de vida. Olha só, mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que ele recebeu. Porque o coração dele se exaltou, pelo que houve ira contra Judá e Jerusalém. E Ezequias vai se humilhar por ter exaltado o seu coração. Ele e os habitantes de Jerusalém. E a ira do Senhor não veio contra ele nos dias dele, só nos dias dos filhos dele. Teve Ezequias riqueza, glória, em grande abundância. Proveu de tesouraria para prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, armazém para colheita de cereal, edificou cidade, possuiu ovelhas, vacas, também tampou os mananciais superiores das águas de Gion e canalizou para o ocidente da cidade de Davi. Ezequias prosperou em toda a sua obra. Foi um dos reis que mais investiu, né? Não só em fortalecer ali Judá, a cidade de Davi, mas também fez obras de infraestrutura muito superior àquilo que tinha naquela época. E aí nós vamos ver que quanto mais os atos de Ezequias, suas obras, misericórdia, tudo está escrito na visão do profeta Isaías e também na história dos reis de Judá e Jerusalém. Descansou Ezequias com os seus pais, sepultaram na subida para o sepulcro dos filhos de Davi, todos Judá, os habitantes de Jerusalém, lhe prestaram honra na sua morte. E Manassés, o seu filho, vai reinar em seu lugar. E amanhã nós vamos falar do reinado de Manassés. Coisas que nós já vimos, porque é isso a proposta de Crônicas. Deixará por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida. E hoje, como aprendemos, devemos sempre buscar ao Senhor. Até mesmo naqueles momentos muito difíceis, o Senhor sempre terá a resposta que precisamos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.